Olá, você que acompanha a programação do nosso portal Fala Litoral, está começando um Sem Restrições, mais um programa especial Sem Restrições para trazer um assunto que faz parte da nossa grade de programação. Recentemente, nós começamos uma série que foi postada exclusivamente aqui no portal Fala Litoral, que é o Caminho de Santiago de Compostela. E quem esteve por lá, dois empresários aqui da nossa região de Balneário Camboriú, o Moisés Rossi e o Dr. Arnone Caldarte, que estiveram fazendo esse caminho por 36 dias e andaram 1.000 quilômetros, isso sem contar os percursos que eles fizeram alternativos, que eles vão contar hoje aqui. Nessa série que nós estamos ainda apresentando, ela na quarta-feira, toda quarta-feira tem um episódio inédito, ele fica durante uma semana, e depois, se você quiser acompanhar toda a série, os caminhos de Santiago de Compostela, você acessa o site do Portal Fala Litoral, portalfalitoral.com.br, acessa a aba Programas, entra em Caminhos de Santiago de Compostela e todas essas séries que foram para o ar até agora vão estar ali para você acompanhar desde o início, caso você não tenha acompanhado. Uma história muito legal, contada pelos dois, na caminhada, de uma forma, eu diria, eu vou chamar, entre aspas, amadora, porque é como se você saísse para uma caminhada e você fizesse a filmagem, mas ficou de muito boa qualidade. Você que já teve a oportunidade de ver, se não viu, assista, é uma série muito bonita e com histórias interessantes. Algumas estão contadas na série, outras eu já escutei nos bastidores e vocês vão escutar aqui. O Rossi está aqui com a gente e também o doutor Arnone. Quero agradecer. Quero começar pelo Rossi, porque o senhor fala sempre aqui no nosso programa, sempre tem um programa aqui. O Rossi não é muito de falar, né, mas então o Rossi está aqui. Começar. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, que você vai passar em várias vezes na nossa grade. Obrigado. E eu sei que você tem muita história, inclusive da cegonha, nós vamos contar depois, né? Então, seja bem-vindo. Joaquim, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que quem estiver assistindo ou ouvindo. Arnone, Erivelto e todos os ouvintes, né? Da Rádio Portal. Fala Litoral, isso Fala aí. Litoral. Isso aí. E obrigado a você por aceitar esse nosso convite para um bate-papo. Doutor Arnone já é da nossa casa aqui, tem, além do Caminho de Compostela, tem um outro programa também, que é um programa bastante assistido e que traz assuntos interessantes também. A ideia da gente bater esse papo no meio dessa caminhada de vocês, porque a série está no meio, né? Sim. Então, se não me engano, o Erivelto pode me confirmar ali, 21º dia da caminhada é o que está ainda no ar e vamos até o 36º. Vocês, inclusive, foram um pouco mais além. Muitas coisas aconteceram e eu tive a oportunidade de conversar, não só aqui, mas particularmente, principalmente com o Dr. Arnone, a respeito de situações que vocês vivenciaram. A ideia de trazer vocês aqui para esse bate-papo é para que a gente pudesse contar algumas particularidades, entre aspas, que aconteceram, que está fora do contexto e que vocês julgaram interessantes e que a gente possa apresentar. Primeiro porque tem muita gente que sonha em fazer essa caminhada. Muitas pessoas planejam essa caminhada, mas nem sempre é tão fácil como se imagina. Doutor Arnone, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Rossi. Por aceitar. Por estarmos juntos novamente. Né? Trazer esse homem foi difícil, doutor Arnone. Sim, complicado. Mas estamos aqui. Foi uma caminhada sensacional, fantástica. E desperta, assim, muita curiosidade. Eu não sei se acontece com o Rossi, mas acho que seguramente também. As pessoas, quando encontram, né, a primeira coisa que elas perguntam, e aí? E aí? E aí? E é hoje esse e aí que nós vamos ficar sabendo. Como é que foi, aqui, né? E o Rossi fez a segunda vez, né? Pois é, tem essa experiência. Né? Então, nós tivemos, assim, só para... Quando você falou que não foi profissional, mas foi quase, porque eu fazia a filmagem e ele tirava as fotos. eu digo assim, porque às vezes aquela superprodução, eu acho que, na minha opinião, fica muito mais bonito que da forma que foi feito. Né? Sem aquela superprodução, porque vocês contaram a história... o que estava acontecendo na hora. Estava rolando, era o dia a dia, era o Rossi caminhando na frente, o senhor filmando, ele parava para contar a história. E uma das características é que, como ele já tinha feito o caminho, ele conhecia, né? Sim. Pelo menos eu suponho que ele conhecia. E não essas histórias não é contar, ele errou o caminho, né? E aí ele ia na frente, né?
E o Jota, vai na frente, porque Meu Deus já do conhecia, né? E aí, Rossi, botou ele em roubada ou não? Não, porque, observe bem, que eu passei 3 anos, quando eu era jovem, no seminário. Sim. E despertou sempre a curiosidade de fazer esse caminho. Uhum. Tá? Em 2018, mochila nas costas, fui para o caminho. Isso foi no mês de setembro, ou 25 de setembro eu saí, 2018, até 24 de outubro. Antes da pandemia. Antes da pandemia, antes da sim, antes da pandemia, Pois é. claro. Tá? Mas eu cheguei em Pamplona, que é o último voo, depois de Pamplona a Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a partida do caminho, o caminho francês, né? Um dia muito bonito, ensolarado, né? Isso da primeira vez. Sim, na primeira vez o caminho ensolarado. Setembro, época boa. Muita, né? Muita uva no caminho, vinho. Quando eu volto, eu disse, vou fazer novamente o caminho. E já fui me programando para a segunda vez. E ver quem, né, gostaria de acompanhar nessa caminhada. Surgiram vários nomes, né? Mas, por fim, quem acompanhou, na realidade, foi o Arnone. Ele disse, não, eu vou fazer esse caminho. Corajosamente, preparou-se muito bem. Né? Encontrei umas 3 vezes caminhando na praia, vindo de madrugada lá da Barra até aqui a pé, né? Então... Ele já quase conhecia o caminho. Eu tinha que me preparar, né? Eu estou tranquilo, né? Passagem comprada, mochila prontinha, fomos embora. Saímos dia 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril, em 3 de abril nós estávamos em Pamplona. Quando Não, a 3 de abril estávamos em Santiago. 3 de abril estava em Pamplona. Santiago, que foi o início do caminho. Não, em Pamplona. Ah, Pamplona. Claro, aterrissamos em Pamplona. Sim, nós Claro. aterrissamos em Pamplona. Aterrissamos em Pamplona. Tá certo. Quando o avião está descendo, que eu olho as montanhas, Branquinha. não esperava. Toda branca, com mais aproximadamente 50, 70 centímetros de gelo. Eu digo, Deus, por essa eu não esperava. Eu disse, vai ser difícil. Não era aquela primavera. Não era aquela primavera que eu esperava, porque 2 de Essa abril... prima não era a Vera, Não né? era a Vera. Desembarcamos. Sim. Agora nós vamos ver, né, ônibus, como é que nós vamos para Saint-Jean. E um português também estava ali esperando. No avião? Nós No avião, nós um falamos com ele no português. avião. Olha, eu tenho já de Portugal, eu já reservei um táxi aqui para ir até Saint-Jean Saint-Jean, por R$ 130 euros. Aí disse para o Nana, dividimos 50 cada um, fazer 150 euros e vamos com ele. Porque sempre em 13 é mais pesado, Claro. gasta mais combustível, né? Ah, meu amigo, o táxi foi subindo as montanhas e descendo. E nós vendo a neve. Nós vendo neve. Ele disse, essa coisa... Só neve. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Fomos até... Aí fomos, tudo bem, chegamos no hotel. Disse, agora nós vamos dar informações ao peregrino. Lá tem um local, né, onde o peregrino é informado e pega... Oficina do peregrino. Oficina do peregrino. Oficina do Oficina do peregrino. Oficina do peregrino, isso na França, né? Aí lá já quem quer pega credencial ali, quem não levou, eu e o Orlando já tínhamos levado, mas pega credencial, pesa a mochila, que peso está a mochila, que normalmente a mochila é 10% do peso do corpo. Quando a minha bateu em 12 quilos, já me arrepiei, né? Disse, está pesada demais. Mas aí me conformei que a do Orlando também passou de 10. Também passou de 10. Eu lembro dessa pesagem, eu vi na série, tem uma passagem logo no início, essa pesagem. Acho que no primeiro capítulo, se não me engano. Então, pesado, tal, fomos conversar com as pessoas que nos atenderam no balcão. Disseram o seguinte, o caminho está fechado. Opa, como é que é? O caminho está fechado porque toda a sinalização está debaixo da neve. A neve era mais ou menos uns 70, 80 centímetros. Meu Deus do céu. E os cones, as pedras que tem os cones são baixos, né? Então estão todos cobertos de neve, não tem como nem encontrar o caminho. Sim, mas como é que nós vamos fazer? Bom, se quer esperar, dentro dos 10 dias a neve baixa. Pode ser que a neve baixe. Pode ser que a neve baixe, mas tem uma alternativa. Ir pela estrada, pelo asfalto. Interessante.
Eu estou pensando que pelo asfalto fosse mais ou menos ou melhor do que o caminho. Era melhor ter encarado a neve? O caminho que eu tinha feito anteriormente, Sim, o caminho original. Mas começamos a subir, Joaquim, subir. Sem uma lanchonete, sem um bar. Sem nada, tudo fechado. Subida direto da montanha. Conhaque nem pensar. Nem pensar. Mas ele tinha gritado, será que tem conhaque? Eu disse, tem. Quando você tem que levar na mochilinha, Isso. Subimos direto 39 quilômetros. de subida Uau, da... subida dos Pirineus, né? subimos. Mas isso em quantos dias Um fizeram? dia. Um dia, 39? Um dia, primeiro dia. A média, quantos quilômetros vocês fizeram por dia? A média? De 46. Esse Não, dia por veio dia. 40, Não, esse por A dia. média, esse- a média por dia? A média deu uns 30. 28. É, 28 a 28. 30. É. 28. 36 dias mil, deu em torno de 30 é. Meu Deus. Não, mas o primeiro dia... Foi 39? 39 quilômetros. Não, eu estou pensando que o hotel que ele Sim. tinha reservado ficava perto de Roncesvalles, Que era a primeira cidade. né? que era a primeira cidade nos 39 quilômetros, né? Uhum. Pela pista, né? Sim. Tá? Aí ele disse, não, um pouquinho mais à frente. Ah, então é ali. Um pouquinho mais à frente. Chegamos lá Ali de praticamente- Mineiro, né? Lá Sim, ali. chegamos praticamente a 50 quilômetros No primeiro dia. No primeiro dia. E ali tem Quantas horas de foi caminhada? das 4 da manhã às 5 da tarde. Foi. Meu Deus do E ali céu. tem uma curiosidade, Subida. Rossi, não sei se você se lembra, uma curiosidade, que ele tinha na cabeça que nós íamos encontrar alguma lanchonete, algum Sim. restaurante para tomar café. Na estrada, É, né? na Era o que você estrada. podia assistir. Tudo fechado, não encontramos nada. E nós, louco por um café, né? Jesus. Louco por um café naquele frio, um frio de menos 3 graus. Um frio de menos 3 graus. Nós queríamos café e tudo fechado. Ah, Noni, só para não esquecer, o sangue pingava no nariz, porque... Sim. Não, casar, né? Sim, sim. do frio. Aí chegamos, tinha um postinho de gasolina que tinha uma bomba fechado, não tinha ninguém. E aí nós olhamos no lado, tinha uma maquininha de café, né? Foi o melhor Sim. café do mundo. Imagina. Um café. A maquininha, vocês lá Dessas colocavam a de moedinha. Isso, automática. Não, e agora vamos imaginar o seguinte: se chega ali, tem a maquininha, não tem ninguém, não tem a moeda. Aí o desespero ia ser grande, né? Nossa Senhora. Mas nós passamos por uma dessa Olha, que ó, tá vendo? engoliu a moeda e não Vamos tinha achar a café. história. Engoliu a moeda e não veio café. Nessa aí, não. Não, mais outra. à frente. outra. Mas aí vocês conseguiram tomar um cafezinho nessa primeira parte da viagem? Melhor café do mundo. Imagina. Cappuccino ainda. Né? Cappuccino, era o que tinha, né? Vai, Era não o que, sei. é uma maquininha, né? Mas E imagina. levaram 51 quilômetros para chegar? Não, nessa aí foi 39 quilômetros. Não, mas aí pra ainda chegar teve até a- Vocesvalles é o hotel. Ah, não. Até o hotel. Mais uns 10. Mais uns 10 até o Mais hotel. uns 10. Então vocês andaram um monte, porque 50? estava na cidade, mas tiveram que chegar até o O hotel. primeiro dia nós saímos, era 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. E chegamos, o nosso destino era 5h30, 6 da tarde. Estava escurecendo O já. destino não significa necessariamente o hotel onde ia descançar. Era o hotel. Não, Ah, era, já no já hotel, era o 5h30. hotel. Era um Entendi. albergue, né? Uma pousada. Sim. Pousada. Uma pousada. Sim. É 5h30, né? 5h30. da manhã. 5 da noite, Da tarde, exatamente. Frio. Esse foi o primeiro dia, essa foi a primeira experiência, né, Meu de Deus. que a gente não tá assim, não é que a gente viu quando a gente pegou o táxi, né, para ir para San Diego, que tinha muita neve. Mas a gente Não não imaginava. tinha a extensão da O Arnone, como médico, sabia da energia que a gente Precisava. perdia pelo Aham. frio. Eu não sabia. Sim. Eu não sabia. E o susto que nós levamos, nós fomos Aí, subindo. ele Conta, pede assim, ó, conta. fotografa agora, faz uma foto minha aqui. Muita neve, faz uma foto. Faz uma foto. Quando eu olho a foto, eu Lá em disse, cima. neve caindo. Eu disse, não, vamos rápido sair. Neve caindo, nós Que em isso? cima do Vamos telhado. rápido sair daqui, nós vamos congelar nessa montanha. Esse foi um susto. Olha, mas quando chegaram no hotel nessa primeira etapa, a sensação é de continuar ou a sensação, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu não sei porque diz ele que eu dormi antes de chegar no hotel. Eu já Foi dormindo andando? Eu cheguei, Dormindo. cheguei no quarto dormindo. Era assim, muito cansado, né? Então a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi se atirar, né, para descansar um pouco, né? Uhum. Porque a gente também tinha o medo de não achar o hotel antes Aberto. da noite. Entendi. Né? Porque então a gente precisava achar antes da noite. Sim.
E não tinha ninguém caminhando. A gente encontrou muito poucas pessoas, né? Porque ninguém era tão maluco quanto nós de caminhar ali, né? E aí a gente ficou assim meio preocupado de achar o hotel também, né? E aí como é aquele dispositivo do celular que localiza o GPS, o né? GPS. A gente conseguiu achar. Vocês consideram essa uma das etapas a mais difícil dentro do contexto, porque foi a primeira, ou vocês enfrentaram situações igual ou semelhantes? Sem depois a gente contar um pouco das engraçadas que vocês vivenciaram. A mais difícil para mim foi essa o primeiro foi a mais dia, difícil? sim, para mim foi. Para ele Próxima a essa foi... Não, mas teve uma bem no meio do caminho lá, que foi a subida do Sebreiro, que também não foi fácil, né? Mas aí já estava sem neve ou com não, neve? Não, daí já era sem neve. Era sol? Era só frio. Só frio. Só frio de mas 0 sol. grau, 1 grau, assim. Mas sol. Sol. Nublado. Sol, nublado, neblina. Meu Deus. Aí não estava chovendo, pelo menos. Ou pegaram muita chuva? Tem algumas imagens que vocês estão de capa ali, a situação está bem complicada, né? Uma capa amarela, outra de capa branca. Isso, depois Não, eu levei eu tinha uma roupa, o Rossi também tinha uma roupa preparada para chuva. Só que teve a primeira chuva que nós pegamos, era de noite, né? De noite não, era ainda de madrugada, a gente saía muito cedo. E começou a chover, forte. Era muita chuva, muito vento e muito frio. E aí, frio, eu estou falando aí de -1, -2. Sim. Aí, eu tinha comprado, eu tinha essa roupa especial, mas eu tinha levado uma capa por cima, né? Só que aquela capa era uma capa muito fininha e o vento acabou com a capa. Detonou. Acabou com a capa. E aí, assim, o Rossi, assim, e a capa do Rossi era um pouquinho mais forte. Mas a gente mal e mal se enxergava, né? Por causa que aquela chuva, imagina, nós estávamos com uma luz, mas a chuva grossa, então a gente quase não vê muito na frente. Sim. E o Rossi preocupado comigo, e a cada 2 segundos ele perguntava, você está bem? Óbvio. Você está bem? Porque na frente ele caminhando na sequência. Eu nasci na roça, no campo, né? Sim. Meus músculos ainda tinham aquela resistência do campo. Aquele vigor do campo. Sim, vigor do campo, né? E eu tinha muito preocupado, porque o aluno nunca... Urbano. Mora em apartamento. Eu contadinho. Apesar de que o quintal aqui é uma coisa que poucos têm, né? São 8 quilômetros de quintal, né? Que dá para caminhar todo dia, se quiser. Mas aí eu resolvi o problema na primeira parada, eu comprei uma capa grossa. Aí comprou uma capa desse. Aí podia chover. Cair canivete, que tá bom. Essa foi uma experiência boa. Tá? Mas eu fico imaginando como é que é parar no final do dia e pensar o que já venceu e o que vai vencer. Essa avaliação, como é que isso trabalha? E aí vai entrar um pouco, a gente vai perguntar para ele, mas claro que o senhor vai ter muito a ver com isso. Como é que entra o psicológico e o emocional dentro desse contexto? Quando a gente imagina um atleta, ele tem um prazo determinado para cumprir uma determinada missão. Sim. No caso de vocês, vocês não tinham esse desconforto, se é que eu posso chamar dessa forma, o desconforto de ter que atingir num determinado tempo, um determinado percurso. Vocês tinham uma meta, início e fim, mas não necessariamente queriam fazer isso dentro de 10 dias, por exemplo, ou 15 dias, ou vocês sabiam que vocês tinham uma margem de segurança para fazer isso? E isso facilita ou dificulta? É isso que eu queria entender. Emocionalmente falando. Até era bom ouvir o Rossi também, mas assim, eu digo o seguinte, no primeiro dia, que aqui foi aqueles 39 quilômetros de subida dos Pirineus, né, foram 1.800 metros de subida, eu senti as costas, eu tive uma distensão nas costas. Tanto é que eu tive que dividir a mochila, porque realmente me pegou... ali eu tive não chegou a ser uma distensão, foi um estiramento, uma coisa assim. Então eu tive que me cuidar um pouco mais. Mas veja só, nós estávamos caminhando a 40 quilômetros, 45, e nós tínhamos mais 1.000 para fazer. Imagino. Aí a gente pensava assim, né? Puxa, como é que nós vamos vencer esses outros 900 quilômetros? Isso era uma preocupação. E aí entra uma coisa que o caminho de Santiago, ele serve não só para aquilo ali, ele serve para a vida inteira.
porque na nossa vida é assim também. A gente não sabe bem o dia de amanhã. Exato. Então, a gente vivia um dia de cada vez. vez. Né? Um dia de cada vez para vencer aquela etapa e no outro dia... As metas eram traçadas por dia. Normalmente por dia. Normalmente por dia. A gente atingir, sigo. Às vezes, se o terreno era muito... porque tem esses aplicativos que eles mostram a dificuldade do terreno, né? Sim. Então, às vezes, tem terrenos com muita dificuldade. Então, quando a gente sabia que ia pegar um terreno com muita dificuldade, muita subida, muita pedra, ou muita descida, que às vezes a descida também é ruim para o joelho, né? Sim. E a gente programava, não, olha, hoje a gente vai só 10 quilômetros, vamos 12 quilômetros. Tá, mas aí é onde eu quero chegar. Dentro desse processo de programação diária, de acordo com o terreno e uma série de coisas, como é que fica a hospedagem dentro desse contexto? Vocês não fizeram nenhum planejamento de hospedagem, elas foram acontecendo à medida que vocês caminhavam, era mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Mas o caminho, na realidade, vamos supor, para mim, o caminho foi entrar no deserto. Quando a gente entra no deserto, não se sabe mais nada o que vai acontecer no outro dia. Tá? A peregrinação, o que é que eu fiz? Nós chegamos no início do caminho, procurei a minha igreja, fiz uma excelente confissão. Tá? Todos os dias nós íamos à missa, ok? De manhã, ao acordar, todos os dias, nós rezávamos o rosário. O terço do rosário. Sim. Certo? Então, para mim, foi uma entrada no deserto e sabendo que nós íamos ficar de 30 a 40 dias no deserto. Nesses 40 dias, nós íamos atravessar. Ok? E aproveitar para quê? Digamos, aproveitar um momento de reflexão, de introspecção e de oração. Nós estávamos passando no caminho, um dos caminhos que Santiago, que era o apóstolo de Jesus Cristo, um dos quais ele tinha mais confiança e amizade, que era Tiago, Pedro e João, os três, que são os três da transfiguração, onde Pedro disse, mestre, queres que faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés? Ele nem estava se preocupado com ele, olha a alegria dessa, né? E foi o caminho que esse santo cruzou. Então é um caminho de peregrinação, um caminho de introspecção. Não interessa o que vai acontecer se nós tivermos que dormir dentro do saco de dormir, vamos dormir dentro do saco de dormir. E dormimos, né? Mas levaram, pelo menos, levaram. Não, levamos e dormimos. Dormimos. Né? Eu só... Mas na estrada ou em algum lugar fechado? Nós encontramos albergues que não tinham mínimas estruturas, entendeu? Sem roupa de cama. Em função dessa programação diferenciada. Então, com relação... Vocês não tinham um planejamento de onde ficar, só o primeiro dia. Não. Só o primeiro período. Nosso planejamento furou no primeiro dia. Furou no primeiro. Furou no primeiro dia, né, Arnone? O segundo dia mais, furou no primeiro dia. Já furou no primeiro. Imagina. Daí, digamos assim, nós fomos pela força que nós tínhamos, né? Nós sabíamos. Vamos supor, nós programamos daí para frente para não fazer mais os 40 quilômetros num dia, né? Entendi. De 20. O menor dia foi o quê? 17, né? 17, eu acho que o menor dia foi ali foi uma subida muito alta lá no Sebreiro, que eu acho que foi 13 ou 14 quilômetros. Mas era subida, morro e pedra e dentro do mato. Meu Deus. E aí só subida. E ali ali foi difícil, né? Não foi fácil. Foi muito difícil. Para ele foi o pior dia, para mim foi o primeiro. Foi o primeiro. Agora, dentro desse contexto todo, a gente percebe que esse início, em qual momento vocês se sentiram realmente confortáveis dentro do trajeto, dizendo assim, agora eu estou me sentindo à vontade para continuar e fazer o que vier pela frente. Teve um momento que isso aconteceu na cabeça de vocês, individualmente? Joaquim, incorporado já ao caminho. Vocês passaram essa primeira dificuldade, viram neve, viram isso, levaram um tempo para chegar, tiveram uma dificuldade no segundo percurso, encontraram situações difíceis, encontraram temperatura baixa mesmo com tempo bom, pegaram chuva, como vocês já descreveram aqui, passando nesse primeiro momento do processo por essas dificuldades, em determinado momento do percurso, vocês já estavam mais se sentindo confortáveis e confiantes de que fariam o trajeto sem nenhum problema adicional.
Isso aconteceu em algum momento desse do percurso, logo no início, ou foi muito no final, no meio? Não, foi logo no início. Aham. Eu acredito que o Arnone, eu não sei Sim. o que ele vai dizer, eu não sei o que ele vai dizer, mas na Sexta-feira Santa, nós participamos da cerimônia de Sexta-feira Santa da Paixão de Cristo, Sim. em Burgos. Burgos. E de Burgos em diante, nós Acho que foi a saímos segunda semana, né? extremamente confiantes Ah. que nós íamos atravessar os 1.000 quilômetros. Mas foi a segunda semana, né? Burgos, segunda segunda semana, sim. Segunda semana. A partir da segunda semana, Sim. porque assim, ó, eu vejo o seguinte, ó, no início, embora eu tivesse me preparado bastante, eu sentia dores nas pernas, tive um problema muscular, o Rossi também sentia algumas dores, alguma coisa assim, mas de repente a musculatura vai se acostumando. Entendo. E aí, a partir da segunda semana, a gente já sente que a musculatura não vai ser o problema. Mas a gente via pessoas, às vezes, se machucando, torcendo o pé, ou coisa assim. Então, era o cuidado de não cair, né? Sim. Esse era o cuidado, principalmente de não cair. E também de se cuidar para não exagerar, né? Porque, de repente, a gente pode se sentir... Confortável demais, confiante demais, e aí é o perigo. Correto. É o cuidado que nós tínhamos. A partir Quantos passavam por nós? Eu estava tranquilo, que eu caminhei com o médico, eu estava tranquilo. Tu estava de boa, né? Eu estava de boa. Qualquer problema, eu estou tranquilo. Primeira coisa que eu ia fazer... A tua preocupação era o contrário, era se ele tivesse problema, o que eu faço? Só se fosse de A primeira advogado. coisa que eu ia advogado, fazer- eu participaria da defesa dele. A primeira coisa que eu ia fazer, se acontecesse algum problema maior, eu ia dizer, chame um médico, por favor. Chame o médico. Mas Joaquim, Imagina. agora tem uma muito boa. Conta aí, agora pode começar a contar muito aí. boa que serviu Doutor Arnone anotou um monte de coisa ali que nós vamos ver. Ah, aqui, não, né? mas Eu sei que tem muita coisa boa aí. serviu, digamos assim, para mim, para o resto da minha vida, que não tem muitos anos, né? Mas serviu. Nós observamos a uma distância uma luz parada, uma luz que não se movimentava. Essa luz apenas ela circulava em volta. De noite. De noite, madrugada. Mas No meio essa do luz, mato. mas essa luz não seguia. Aí eu disse, meu Arnone, Deus. tem alguém perdido no caminho. E aí? E aí nós vamos também tentar tirar essa dificuldade, né? Tentar descobrir o caminho. Fomos caminhando, até chegar onde tinha essa pessoa. E essa pessoa era uma mulher de uns 75, 75, 76 anos. por aí, uma Sozinha. senhora magra, alta. Sozinha. Uma francesa. Sozinha. Depois que eu descobri que era uma francesa, né, no Depois- caminho. Aí nós chegamos e perguntamos qual a sua dificuldade. E ela disse, bom, o caminho aqui, ele triparte. E eu não sei qual caminho tomar. Como eu já tinha feito o caminho, Sim. disse, então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver qual o caminho que tem pegadas. Isso. Pegadas da madrugada. Da madrugada. Olha só. Não encontramos pegada. Em nenhum Tá. dos caminhos. Segundo, vamos ver se não tem pegadas secas. Sim. Num dia de chuva, depois sol, a pegada secou e a gente encontra mais Sim. pegadas. Já brilhou da direita, Melhorou um pouquinho. melhorou. Mas nós lembramos que na nossa frente tinha um senhor a cavalo. Ah. Isso, era um chinês. E um chinês a cavalo. E nós fomos atrás do quê? Das pegadas do cavalo. Sim. Tá? Isso. Encontramos a pegada do cavalo. É aqui. Bicicleta. E qual o mais difícil? O da direita. Então, Peraí. Não, mas tinha outro pormenor que tu esqueceu de contar. Que era o seguinte. Às vezes o caminho era bem sinalizado, mas às vezes tinha uma encruzilhada que a gente não sabia Sim. bem, porque são muito parecidos, né? Aham. E aí eu perguntava para o Rossi, ele já tinha ido, né? Sim. Eu Tu é o guia, né, Tu é cara? o guia. Ô Rossi, qual que é? O da direita ou da esquerda? E ele dizia assim, qual é o que sobe? Aí, é o da direita. Então, ferrou. é o da subida. É da subida. Vamos pela Sempre é o da subida. E aí serviu até de uma... Depois nós fomos conversando, porque a gente conversa sobre tudo no caminho, sobre nossas... Quase não tem nossas, tempo. nossas, Quase não tem nossas tempo. dificuldades, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E aí eu comecei a dizer para o Rossi assim, e normalmente era Sim. assim, todos os caminhos que tinham uma encruzilhada era o que subia, né? Era o que subia. Aí eu dizia para o Rossi, ó, isso aqui é o seguinte, é para nos dizer
que entre subir e descer, nós sempre temos que preferir subir. Subir. Tá aí, uma boa dica. Então, mas O caminho ensinando, né? Mas voltando à história dessa senhora, Daí. ela disse o seguinte: se eu errar o caminho, talvez eu não consiga voltar. Força para voltar. Talvez ninguém me ajude a voltar. E a opção de ter algo perto, uma casa, uma Sim. cidade, era Sim, raríssimo. É zero. Se errou, um abraço. É zero. Se Aí, errou. se viaja 10 quilômetros errado, tem que São voltar 20, 10. São 20. São 20. E o que é que eu trouxe como lição? Sim. Nós não podemos errar nenhum caminho. É o São caminho 20, material ou o caminho espiritual? Porque talvez eu não encontre forças para Pra voltar voltar. para o caminho. Verdade. Certo? É. Então foi a grande lição, uma das grandes lições para mim do caminho. Legal. Foi E esse a ponto. outra, aquela de nós, um dia lá, nós erramos um pequeno trecho lá. E aí eu falei para o Rossi assim, mas eu acho que não é aqui, porque não tem sinal. E o Rossi, não, mas eu acho que é. Eu acho que não, mas olha lá, tem 2 atrás de nós lá. É aqui, vamos embora. Aí caminhamos mais um pouquinho, eu não vi sinal, eu insisti com ele, né? Olha, acho que não é aqui, vamos voltar. Aí voltamos, encontramos os 2 que estavam atrás de nós. Escuta, você sabe? Não, nós estamos atrás de vocês. Vocês estão levando o cara pro... E é exatamente Nós onde... estamos seguindo vocês. É exatamente onde tem esse óleo aqui. Então vira aí, porque nós vamos atrás de vocês agora. Outra lição, né? Nem sempre você tem que ir atrás do outro. Né? Presta atenção, se Presta oriente. atenção. Se oriente. Foi muito bacana, muito bacana. Interessante essa aí. Era E aí 2. vocês voltaram muito... Não, é 300 metros. Não, foi cara. pouca menos coisa. mal, né? Foi pouca coisa, mas eu digo assim, sim. foi interessante porque os outros Então, eram atrás de nós. Pô, aqueles 2 ali, tem cara de ser experiente, É. mandaram um monte aqui. Estão lá. Acontece. Acontece. Essa foi uma das... Agora, eu queria... situações interessantes de estar contando aqui, mas coisas que chamaram a atenção. A gente estava falando até nos bastidores, e uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu recebia, antes de passar para o Erivelto, que foi quem fez toda a montagem da sequência que está fazendo, mas eu recebia do doutor Arnone, sempre mandava, e o Rossi falou que o que mais ele ouvia lá era Santiago e Joaquim, né? Que era todo dia mandando mensagem pro Joaquim. Pro Joaquim. Joaquim, tá aí, ó, mandando aí, tá o 3º dia, tal, beleza, doutor Arnone? Obrigado, pô, que legal. De repente, doutor, não, olha só o que nós vemos em cima de uma, eu acho que era uma igreja, alguma coisa. As torres. Uma torre, um ninho gigantesco. Eu falei, meu Deus do céu. E ele queria que eu soubesse o que era. Pois é. Eu que vivo na cidade. Não, pois é. E ele Não, mas mas vamos pegar no pé dele agora, porque ele me contou a história, e eu não vou deixar isso aqui passar, ele me contou uma história ali fora. Da primeira vez que ele foi, ele viu esse ninho lá. E aí, conta a história pra gente, o ninho, do que era o ninho e como você ficou sabendo que tinha naquele ninho, que era gigante. Cabia um homem dentro do ninho. Cabe um homem dentro do ninho. Então, vamos lá. Tranquilo, ninho Então é enorme. explica, conta a história da primeira vez que você viu esse ninho. Essa ave não pode encontrar uma torre, né? Não, ela tem que fazer o ninho em cima. Enorme. E chamou a atenção, cada cidade que eu chegava, aquelas torres altíssimas, aquele ninho enorme em cima. Isso na primeira vez. Na Segunda primeira tu já vez. sabia, rolou ele. Só que eu pouco via a ave dentro. Sim. Porque o ninho é enorme, ela ficando dentro, a gente não vê ela dentro. Né? E um dia eu fiquei um pouco curioso demais. Sim. Eu disse, vou ligar para minha filha na Alemanha. Ela morou na Espanha já há 3, 4 anos. Sim. Que ninho é esse? Peguei o telefone, liguei, disse, filha, fala pai, o que foi? Tá tudo bem? Disse, tá. Escuta, diga-me o que é esse ninho enorme nas torres das igrejas e torres de energia elétrica? Aí ela disse assim, ô pai, como é que eu vim ao mundo? A história mais contada até hoje é essa, né? Cegonha? Cegonha. Ela disse, pai, nos ninhos das cegonhas. Sim. Né? Foi assim fantástico, porque é curioso. E quando o doutor Arnone me enviou as imagens dessa viagem de vocês agora, me chamou a atenção, porque eu também não tinha a menor noção, porque tudo que a gente vê é de forma fantasiosa, essa história da cegonha. Sim. E quando o doutor Arnone me mandou as imagens, eu fiquei muito curioso. E é grande essa cegonha. Pois é, e vocês, nas imagens, quem não acompanhou, e volto a frisar, quem não acompanhou a série, em um determinado capítulo da série, tem exatamente mostrando isso, as imagens desses ninhos e da cegonha dos ninhos. Então, é importante, para quem nunca viu, só viu em desenho animado, carregando o bebê no bico,
Elas são grandes, literalmente, né? Elas são Não, e as pessoas bem não gigantescas. conhecem, porque não sei se você se lembra, Ross, que a gente encontrou um grupo de brasileiros lá e passou uma cegonha por nós, e nós já estava expert, especialista em Sim. Ó, cegonha. já estava por dentro. Aí passou uma cegonha Cegonheiros. voando, e nós perguntamos se eles sabiam o que era Foi, aquela lembro. ave, e eles não sabiam. Não. E as Não pessoas sabiam que era cegonha? não sabiam. Joaquim, a ave voando, ela dá 2 metros de ponta a ponta Que da asa. É isso. enorme. Realmente ela pode... Assustador. Assim, ela carrega um bebê. Carrega, ela se deixar, tem. carrega. Ela tem energia para Tem carregar o isso, bebê. Tem. Olha Ela só. é belíssima. O voo dela é muito As lindo. cores, lembram? Branca por baixo e branca, ela escura tem- por cima. É, escura, ela, né? ela tem um matizes de O cinza, bico é claro. aquele bico tradicional que a gente vê em desenho É, animado. Exato, bico mesmo, grande, bico é o mesmo. bico É, grande. eu estou falando isso para aguçar quem está nos acompanhando, Aham. para que ele vá lá ver as imagens. Não, mas do programa. a coisa não é essa. A coisa que ele chegou para mim e disse: você tem obrigação de saber o que é isso. Ele falou isso. Aí É eu, médico? Quantos patos ele fez? Como é que ele não sabe? A cegonha chegando para entregar para a mãe. A cegonha entrega para o médico entrega à mãe. Claro, óbvio. Se tiver criança ouvindo, a história é essa, né? Vai fazer o quê, né? Vamos alimentando essa história aí, vai. ele queria que eu soubesse. Que imagem bonita, hã? Que imagem... Pô, o médico lá, tá, olha, tá aqui, chegou, ô, você quer? Chegou o cegonheiro aí, tá aqui. Mas Mas a é cegonha entrando pela janela. Mas é muito bonito. É coisa linda. Entregando. Mas é interessante. Essa ave é bem interessante. Eu acho que mas não que sei se legal. ela tem em toda a Europa ou não. Não é toda a Europa, É não. aquela região ali. Aquela região é fantástica, aquela região tem bastante É cegonha, muito assim. bonita. Além da cegonha, assim, o que vocês destacariam nesse cenário Eu que me vocês lembrei viram? agora, assim, coisas... Eu vi alguns rios, algumas imagens Não, interessantíssimas. lá pelo meio do caminho, você lembra, nós estávamos passando por uma cidade bem pequena e caiu um meteorito na cidade. No caminho, foi no caminho, ele caiu no caminho. Só que assim, ó, era uma cidade pequena, medieval, Uhum. e as casas são todas grudadas, uma Sim. na outra, né? Porque naquela época se fazia assim, as cidades de Sim. pedra e tal. Mas no meio dessas, no caminho, digamos na calçada, do lado Sim. do caminho, havia um terreno vazio. E o meteorito caiu no Justo no terreno terreno. vazio. Justamente. Não vai- terreno baldio. Imagina, o meteorito... A pedra ainda está lá? Não, ela tirada até do museu. Ela foi para o Ah. museu, uma pedra, eu acho que não me lembro, mas parece que chegou a pesar uns 10 quilos, uma coisa assim, uma pedra Pensa grande. caindo numa casa. E fez um buraco, né? Eles fizeram lá Uhum. um monumento, alguma coisa assim. monumentozinho ali, e aí está explicado que né, a data que caiu foi lá depois da 1948, 49, Sim. 50. Mas veja só que interessante, ela caiu no caminho, no terreno, entre duas casas. Olha só, e a maioria das casas grudadas, justo no local que não É, tinha, né? é. Que coisa, né? E interessante que isso também, você vê as imagens na série do Caminho de Compostela. Isso, aqui. nós E a temos. história do José? Oh, conta. Ah, do José, conta dessa história. José, você conhece o caminho? Parece-me que você... Ele sempre sabia tudo. Você sabe onde estão as pensões, hotéis, os bares, restaurante? Como você tem esse conhecimento? Ele disse, já fiz o caminho 46 vezes. 46 vezes. Sério? Sério. Ele é de onde? Ele é espanhol. Espanhol? Mas ali Mora em Madrid. E eu perguntei ao José, então você não presta conta a ninguém? Você não trabalha? Ele disse, presta, meu patrão é Santiago. Olha só. Mas por que Santiago? Ele disse, não, porque eu fiz uma promessa, joguei na Loteria Federal, né? E ganhou. E ganhei quase 500 mil euros. Deus do céu, vamos pra lá, ô Oliveira. Vamos mandar esse caminho aí, rapaz. Então eu faço Ele uma mostrou ou o duas bilhete, vezes. ele mostrou o bilhete para nós. Eu faço- Eu botou uma foto do bilhete que ele ganhou. Eu faço uma, 2 vezes por ano o caminho. Pra gastar o dinheiro que eu ganhei, porque não tem jeito, né? Vou gastar andando. As casas estão alugadas, ele disse que eu adquiri e eu gasto dinheiro e presto esse Caminhando. serviço ao meu patrão. Mas que é o interessante é que ele Olha não só. contou, né? Nós é que notamos que são poucas as pessoas que fazem o caminho inteiro, né? Uhum. Desde Saint-Jean até lá Compostela. Né? Mas ele era um dos que fazia. Né? Aí, volta e meia a gente encontrava com ele em algumas ocasiões. Nós apelidamos ele de Madrid, porque Sim, ele era- era espanhol e morava em Madrid, era uma pessoa muito extrovertida e Sim. tal. Apelidamos ele de Madrid. Daí volta e meia a gente olhava, lá veio o Madrid. E quando a gente encontrava o Madrid, às vezes a gente estava meio... A gente não sabia exatamente qual era a pensão que ia, Sim. onde ia almoçar ou jantar, ou coisa assim. Perguntava para o Madrid sabia na hora.
Aí eu disse, tá, mas escuta aqui, ó. Nós estávamos sentados, né, depois do café, eu disse, escuta, mas como é que tu sabe tanto aí sobre o caminho? Quantas vezes tu já fez o caminho? Não, eu já fiz algumas vezes. Mas quantas vezes? Eu acho que 46. Como assim 46? Não, 46. Aí nós fomos a fundo, né? Sim. Queria saber por que ele estava Faz fazendo. um trabalho, cara, deve ter uma boa vida, tinha que ter boa vida, né? Aí ele Agora, contou a né? história da Contou a loteria. história. Agora eu queria que o Joaquim perguntasse para mim se eu iria novamente na primavera fazer o caminho. Depois iria na primavera? Não. Não, por quê? Quando eu fiz o caminho pela primeira vez, Tu foi na primavera? outono, Se e deu bem. outono europeu. Se deu bem. Deu muito Agora bem. é verão na Europa, Tá. né? Agora é o Mas verão. sabe o que aconteceu? Hum. Alergia ao pólen das flores. Olha Ele só, teve alergia. rapaz. O que eu sofri no final Então, no do outono tu não caminho... Não, no primavera? Na primavera, não. Não. Primavera eu não retorno. Por que eu queria ir na primavera? Porque um engenheiro agrônomo, tá? Projetou no caminho muitas flores. Eu queria ver essas flores, que no outono ela Sim. floresce na primavera. Ah, E eu tá. queria ir na primavera para ver Mesmo essa... com o problema do pólen. Isso. Não, mas eu não sabia. Não que eu sabia? tinha- não sabia. Ah, eu fui rapaz. saber que eu tinha problema de alergia agora. Só que tu tava com o doutor do lado, né? Mas e o Santiago tinha medicamento dentro da, Que bom, dentro- homem de sorte. dentro da mochila. Sério? Sim. Ah, Claro, tá. como é que é? Parceiro perfeito para todas as viagens agora. Tranquilo. Né? Tranquilo. Eu digo, às vezes um amigo pergunta, tu volta com o Arnone fazer o caminho? Isso não. Outras pessoas merecem a companhia dele. Não, eu não volto mais com ele. Outras pessoas merecem a companhia. Eu já tive a minha experiência. Eu já tive minha experiência agradável, gostei. É, no máximo levo mais, Não, e mais 13 comigo, pra você quer ir mim com foi- 15 para lá Isso, agora, né? isso. E para mim foi bom porque eu colocava ele sempre na frente, né? Quem acompanhar a série vai ver essas imagens. Não, ele né? sempre na frente, porque, né? É. Quem sabe, né? O que vem pela frente. Então Verdade. deixa ele, cara. Deixa ele lá, vai que sabe. Ele sabe que tá rolando ali. Quer dizer, sabia inteiro, né? Pelo que eu percebi. Tu Né? quer ver? Depois da cegonha. E o castigo meu era o banheiro. Quem testava o chuveiro era eu. Era ele. Quem testava. Onde tinha chuveiro, quem Tu testava. Ele que testava. Quando chegamos no chuveiro, Gelo. eu digo, onde é a chave dessa coisa? É. Tinha uma chave elétrica bem minúscula encostada na parede. A gente apertava, a água vinha quente. Em 20 segundos, Terminava. terminava. E a água. apagava a luz do banheiro. E eu disse, tu é mesquinho, é? Vai tomar banho frio. Não, encostei as costas Não, na chave. Na chave. e tomou banho com a... Não, vou tomar um banho Descer. completo, normal, mas as luzes se apagavam. Olha só. Sim, aí eu tinha que acender as luzes, o banheiro desligava. O chuveiro. Esse foi interessante. Foi um albergue, assim, bem precário, né? Que a gente ficou. Ele não era precário, ele é muito mesquinho do albergue. Ah, E o nome do dono do albergue era Jesus. Jesus. Jesus, o nome do dono. Que coisa. É. Ô, Jesus, mão fechada. Não tinha fechado sabonete, esse, não né? tinha sabonete. Olha só. Não, eu até quis comprar um sabonete do Ele não peregrino. tinha? Ele não, eu assim. comprou do peregrino. Não, eu assim Sim. para mexer com ele, né? Sim. Eu disse pra ele, porque ele achou que era natural não ter sabonete, né? Aham. E daí nós perguntávamos, onde é que pode comprar sabonete aqui? Nós estávamos sem. Eles não, aqui não tem sabonete em lugar nenhum. Aí eu disse, tá, mas, né? E aí estávamos jantando, né? Aí no final da janta, que era a pousada dele, Sim. o albergue, eu chamei ele e disse assim, escuta, e tinha umas moças, né, que eram peregrinos ali. Peregrinos que É. chegaram também Aí eu depois. perguntei isso, pede para aquelas moças ali se elas não têm um sabonete para E a vender. coragem. Elas não têm um sabonete para vender. Ele me olhou assim, né? E aí disse assim, não, eu vou pedir para minha esposa Ah, colocar Sabonete. um sabonete. Daí chegamos no quarto, tinha sabe esse sabonete Johnson de criança? sei, líquido. É, líquido, aí tinha um pouquinho lá. Né? Já quebra o galho aí, por Já favor. quebrou o galho. Né? Agora, o Anônimo é o seguinte, chegava na cidade e já perguntava, entrava nas muralhas, né? Muitas cidades têm muralhas. Sim. E já perguntava, há conhaque nesta cidade? Encontraram em quantas cidades Se conhaque? há conhaque, eu Todas. fico. Todas tinham conhaque. Bom conhaque? Não, lá, porque lá é assim, estava muito. Sim, frio. Nós pegamos, nós Frio. não estávamos Era frio. preparados para o. Sim. Não era época de frio, mas foi um frio, um inverno fora de época. Eles mesmos sim, falavam. sim. Foi, Então Joaquim, a gente realmente. pegou muito frio até a última semana, né? De Olha manhã só. era muito frio.
Aí, assim, o que a gente... Aqui não é costume tomar conhaque, porque aqui é quente. Claro, né? claro. Mas lá é costume, assim, né? Então, a gente, antes da janta, que geralmente era uma sopa, ou um peixe, uma coisa assim, e estava frio, de noite começava a esfriar para valer de novo. Então, a gente sempre tomava um golezinho de conhaque para esquentar. Sim, né? claro. E é o que eles fazem Agora, lá. já que o senhor falou da janta, como é que era esse percurso, a alimentação que vocês se programaram para fazer? Porque caminhadas longas exigem reposição de uma série de coisas. Sim. Aí entra a informação médica, né? Nesse caso. Mas o que vocês pensaram? Como é que era essa alimentação de vocês nesse percurso? Barra de cereais, levavam frutas, água, e aí? De manhã, o que nós fazíamos, Arnone? Comia bastante. Não. Não, a gente fazia o seguinte, ó, porque a gente levantava cedo. Sim. 4 horas, 4 e pouco a gente levantava. Aí assim, ó, tava tudo fechado nessa hora, né? Claro. Não tinha nada. Então, no dia anterior, a gente ia numa venda, ou no mercadinho, uma coisa assim. Quando a gente passava, a gente comprava por dia seguinte, porque também não podia comprar para vários dias. E claro. Por causa do peso da mochila, né? Então, a gente comprava, tomava o café da manhã no hotel, no quarto, né? Sim. Fazia um café ali. Café não, aquários. Aquários E Madalena. Madalena. Conhece Madalena? Não, Madalena. Madalena é bolinho inglês. Esses bolinhos. Vocês mesmos faziam? Não, compravam. Não, Madalena comprado, né? Aham. E esse aqui levou um porre de Madalena. E dizia, meu Deus, eu não posso mais ver Madalena. Nós não podia ver Madalena E batata. Meu Deus. Mas aí vocês faziam uma porção diária? Não, é o seguinte. Baseado é o em seguinte, que critério? De manhã, Que assim, tinha ó, no bar, no boteco Não. para comprar? o que tinha. A pra gente, comprar. de manhã, a gente saía na mochila 1 ou 2 bananas, Aham. Sempre uma. um Gatorade, que lá é aquários, Sim. uma água, tá? Sim. Barra de cereais. Essa, nós tínhamos, digamos, se não encontrasse nada durante o dia, Tinha isso para nós garantir. tínhamos banana, barra de cereais e Sim. Gatorade. A reposição de água é muito importante em Sim. percurso. Como é que... qual para levar, no mínimo, tinha que levar o quê? Uns 3 litros cada um, não? Não, Ou encontrava Não, água no caminho? Eu Tinha levava fontes 2 garrafas. de 500? Não, De 2 de De 300. 300? eu também levava 2, mas assim, Mas quando e no acabava, percurso? não, mas no percurso você encontra. Encontrar fontes, Venda, essas coisas? não, Pesa, Joaquim, venda. Pesa na mochila. Venda. Não, pois Tu é, imagina exatamente colocar por isso. É 2 3 quilos. Tu colocar 2 garrafas Sim, d'água, 2 sim, de sim. Gatorade. É, não, pesado. não dá. As bananas, as barras de cereais. Sim. Tá entendendo? Pois é, aí nesse caso, no caminho, conseguiam, então, se abastecer de alguma água. venda. Não, alguma se não coisa. se abastecesse, ia sem nada. Sim, tinha aquilo que era o mínimo vocês garantiam na mochila, por Exato. alimentação mínima. Mas no meio do caminho, se encontrasse alguma coisa, vocês A não gente receberam a reabastecia. alimentação. Ah, Aí, tá. abastecia. E teve algum percurso em que vocês não encontraram nada, só se alimentaram do que tinha na mochila? Primeiro dia já não encontramos nada, 50 Também. quilômetros, não tem nada. Eu de sei. cara. E o primeiro dia nós não tinha só uma. Só uma água, tinha lá dentro da mochila. Nós não estávamos acostumados, né? Entendi. Depois, Eu nem vou contar Aprende. a história mais do primeiro Como? dia. Do né? quê? Do quê? Do primeiro dia. Né? Que eu olhava assim, bom, aquela curva lá é a última subida, né? Depois Tinha chegava mais uma. Mais uma. E foi umas 40 curvas dela. Agora, o doutor Arnaldo me contou, eu queria que vocês falassem um pouco. O senhor encontrou um local onde os padres e tiveram a oportunidade de entrar, onde eles eram colocados em isolamento, não teve? Um local que ermita, né? Uma ermita. Vocês encontraram uma ermita Várias, por lá? várias. Várias? Várias ermitas. Pois é, mas uma aberta, pelo que o doutor Arnaldo me falou. Não, mas aquela aberta já era transformada em capela. Ah, já não era mais... Não, aquela tinha sido transformada. Não, então, é isso que eu queria entender. Essa Uma capela. ermita, eu consegui fotografar uma ermita por um furo que eu encontrei. Conseguiu? Eu subi em cima de uma parede, né, e fotografei a ermita, né? porque elas não têm abertura. né? Uhum. Ela não tem abertura. Elas E não- essa tinha... O senhor até me comentou que ela... uma senhora atendeu... Ali a vocês. gente- Nessa que foi transformada em ermita numa capela. não, sim. a cidade era conta. Ornilhos del Camino. Foi nome a da primeira consulta que eu fiz ele fazer no caminho. porque a gente fez consulta também. Tem mais outra muito, muito interessante. Sério? Sério. Eu é que dizia, pessoal, ó, tem otorrino aqui, ó. Quem precisa de otorrino, nós estamos com otorrino aqui. Sério? Sim. Aí nós chegamos numa lá. Tá aí, os equipamentos para olhar. Ah, era pois é. bom, né? O Davi. Celular, Celular? O Davi desesperado disse, Davi mas era um como? rapaz que a gente- Ai, médico otorrino aqui. Disse, sim, não é médico otorrino.
Faz 2 anos que espero uma autógrafo. 2 anos? Eu acho que eu estou com câncer aqui e tal. Disse, claro, vem cá, o doutor Anônimo já vai te examinar. Deixa eu terminar o lanche, não atrapalhe ele agora. Não, essa foi interessante. Isso foi antes de Astorga. Isso não está isso aqui é só aquilo que não tem lá na série. Isso não está lá na série. Antes de Astorga, nós estávamos caminhando de manhã, né? E aí, de repente, a gente encontrou um local, assim, onde tinha um café. Um café. E nós estávamos sem café. Não tínhamos encontrado nenhuma venda. Um café que não era pago, gratuito. Era uma barraca surreal, né? Era para atender os peregrinos. Para atender os peregrinos. Olha que interessante. Aí chegamos lá, aí tinha um rapaz chamado Davi. E eu até dei fiz uma gozação, né? Temos o Davi e o Moisés. Aqui. E aí começamos a falar e o café dele era bom, né? Tinha mel, tinha leite, tinha magdalena, fruta, melancia. Foi a primeira vez que eu comi melancia lá no caminho, tinha melancia, tinha tudo. E não era um oferecimento do Davi para os peregrinos. Só que ele é uma pessoa muito simples, ele vivia ali, ele fez aquilo ali a vida dele, assim, né? Uma pessoa muito simpática. Ele tinha uma música gregoriana instalada no local. Ele nos recebeu com a música gregoriana. E aí nós estamos ali tomando café e tal. De repente ele perguntou, não sei se ele perguntou, se a gente falou que a gente era do Brasil e tal. E o Rossi disse assim, ele é médico otorrinolaringologista. Porque a brincadeira era essa. Eu dizia que eu sou advogado, né? E ele médico. Se eu precisar de médico, eu tenho. E ele também tem que ele é médico. Agora, se ele precisar de advogado, só eu sou advogado. Aí, de repente, o Rossi falou para ele que eu era médico otorrinolaringologista. E ele me olhou assim, mas como? O senhor é otorrinolaringologista? Faz 2 anos que eu estou esperando um otorrinolaringologista para me examinar. Porque ele estava lá no fundo do mato, lá, né? Que eu tenho um problema de pescoço, não sei o quê. Aí eu disse, não, tudo bem, vamos examinar. Aí peguei uma colher, né, de sopra, com o cabo, né, para ver a garganta dele, mais o pescoço, celular, examinei, ouvido e tal. Cheguei a uma conclusão lá e falei para ele que não era nada grave, mas ele estava, na cabeça dele, ele estava com uma doença terrível. E estava com medo de sair dali para ir no médico. Entendi. Então, até consulta, né? Até consulta que vocês fizeram na viagem. E o problema dele era? Ele tinha um problema dentário. Olha só. Ele tinha um problema dentário. E ele tinha a sensação de que... ínguas no pescoço. Em função do dente. Em função do dente. Tinha um problema dentário sério. O problema é que ele já poderia ter resolvido na própria cidade dele. Vai que tinha dentista ali fácil, né? Sim, não, mas... Astorga, sim, uma cidade grande. Uma cidade grande, Então, até consulta, né, a gente Isso aí foi muito bacana, isso aí. Legal. Foi muito bacana. Essa consulta do Anônimo ao Davi. Tu vê como é que é uma troca, às vezes, a experiência que o caminho proporciona, né? Na realidade, aconteceu uma troca, né? Porque ele estava ali esperando vocês e ajudou vocês na caminhada com um bom café, com uma boa fruta. O senhor disse que o senhor teve a experiência de comer melancia. Foi a única vez que o senhor encontrou no caminho. E a contrapartida disso foi passar por ali um médico da especialidade que tirou uma dúvida e que poderia matar ele até. Ele estava muito psicologicamente. Ele estava desesperado com aquilo ali. Ele estava. Pois é. Tá? E essa barraca desse cidadão era uns quilômetros antes de Astorga. E Astorga lá tem o Palácio Episcopal, que foi projetado por Gaudí, né? Isso. Joaquim, uma obra magnífica. Palácio Episcopal de Astorga. Faz parte da série, para todo mundo saber. Imperdível, é imperdível. Quem estiver na Espanha e Astorga visitar esta cidade, em especial o Palácio Episcopal, né? Isso, fala mais sobre isso. Não, ali assim, a gente já tinha, você já tinha passado, né? Mas eu tinha notícias de que, porque Gaudí não nasceu em Astorga. Gaudí, eu acho que foi Barcelona, né? Barcelona. Só que ele tinha muitos amigos lá em Astorga e então ele dedicou muito das obras dele lá para Astorga, que é esse arquiteto. E aí ele construiu esse palácio do lado da catedral, que é muito bonito, né? Então vale a pena você passar, ver essa construção já antiga, né? Mas com linhas muito bonitas. Formas alternativas de chegar lá sem fazer o caminho. É possível? Tem algum... Não, eu acho que trem, Madrid, sim, é perto. Então, assim, a gente viu vários monumentos no caminho, assim, vários, assim, centenas, né?
Mas eu digo assim, duas coisas que me chamaram muita atenção. Foi esse palácio, Gaudí, né? E o segundo foi o Castelo dos Templários em Ponferrada. Tem imagens também. Que é uma coisa assim que a gente não tem ideia, nem por fotografia não dá para ter ideia, né? Porque assim é tão grande e tão bem construído e tão seguro que a gente fica... É difícil de imaginar como é que eles conseguiram construir os templários, né? Que foram construídos, isso lá pelo ano de 1100. 1200. 1100, 1200. Uma estrutura muito segura. Muito segura, muito grande, forte. Colocado num local assim que tinha domínio da cidade, que os templários, eles eram vamos dizer, os protetores dos peregrinos, né? De caminho. Do caminho. Rumo a São ele era uma ordem assim religiosa. Rumo a Jerusalém. Jerusalém. E aquilo ali, a gente viu outros castelos também muito bonitos, mas aquele castelo era muito grande. Imagina assim, eu acho que o quê? Uns 2 ou 3 ou 4 campos de futebol, né? Olha só. Assim, com jardins dentro. Mas hoje é só para apreciação? Hoje é só para visitação. Né? Outras ruínas de Santo Antão. As ruínas de Santo Antão. Conta a história de Santo Antão, que o pessoal não sabe quem é Santo Antão. Santo Antão. Eu não quero, né, se eu estou equivocado, me perdoe. Mas Santo Antão era um ermitão. E ele começou ele foi ermitão no Egito. Ele foi um dos, digamos assim, o que despontou a energia, né? A energia, a vontade de ser ermitão. Ele é o exemplo do verdadeiro ermitão, né? Magnífico ali. Agora, outra cidade também teria Castela, Noni, que tem os castelos da família, que ainda eles estão lá. Sim, muito bacana. Entrevistaste aquele cidadão no bar, na lanchonete. No bar. Nós fazendo lanche. Essa é magnífica. Essa cidade foi Franca, né? Franca, nome da cidade. Franca. Era uma cidade que já foi muito próspera, né, na Espanha, antigamente. E ela tem 4 ou 5 ou 6 castelos. 5 castelos. Assim, dentro da cidade. E os castelos que protegiam a cidade e tal. E os castelos são interligados por subterrâneos. Então, quando atacavam eles podiam fugir por outro e tal. Lá. E aí encontramos, a gente foi tomar um café num bar ali, encontramos um cidadão que era espanhol e que era dali. E aí ele contou a história para nós dos castelos, que alguns castelos estavam restaurados, pertenciam a uma família agora, eles tinham comprado. Alguns eles restauraram um pouco, num deles parece que a família morava. Sim. Né? E esses castelos hoje servem de atração turística. E coisa assim. Agora, como é que é interessante, né? Tem coisas tão grandes nesse caminho que chamam a atenção, como essas que vocês citaram. Mas tem 2 coisas que me chamaram muita atenção e que me deixou assim extremamente curioso e que me chamou a atenção, vontade de... Era como se eu pudesse, eu estaria naquele local, naquele momento. Uma cidade que vocês estão chegando, aí tem um riozinho que passa, tem uma pontezinha por cima da cidade. Um riozinho simples, ele vai de fora assim na cidade, é um dos capítulos... Hospital de Órbigo, que tem uma ponte grande. Eu achei... Não, mas é um rio, um rio lateral assim, vocês estão chegando, eu acho que o Rossi fica parado em determinado ponto, o senhor vem... E um rio estreito. Eu acho que era o canal. Então. E um canalzinho assim. O canal depois de Leão? E uma ponte estreitinha assim de passagem que dava para uma cidade que vocês iam chegar depois na cidade. Uma cidade bem interessante também, parece a cidade. Você chegar no horário que a cidade estava vazia. É um canal que irriga toda uma região lá. Isso aí. Eu achei... me chamou tanta atenção. A gente caminhou muitos quilômetros ao lado desse canal. Sim. E uma casa enorme que tem uma cerca assim, bem grande, que ali as pessoas, se não me engano, eram freiras, alguma coisa que tinha nessa casa. Aí é uma outra cidade. Isso, eu acho que foi, em outro local, exatamente. Eu tive as duas... É uma cidade... onde no passado foi um convento. Muito grande. Também me chamou muita atenção. Assim, dentro do contexto, claro, tem locais assim que você fica fascinado, como essas. Um que o senhor, inclusive, vocês ganharam um
cordãozinho, alguma coisa assim. Ganhamos vários cordões. Mas tem uma que é um lugar assim, também bem grande e bonito, não sei se é nesse templário. Essa é uma cidade mas esses dois que é um locais, convento muito grande. Que é um lugar simples e que acolhiam as pessoas, tinham roupas, lembra o negócio de roupas? E hoje se transformou num albergue gratuito. Isso, exatamente. Gratuito. Exatamente. Se tu viste na fotografia que é enorme, tu vai no local para te ver. Pois é. É enorme. Imagino. Então são algumas coisas assim que chamam a atenção. E eu acho que quem se não teve, eu sugiro e proponho a você, faço um convite para que você assista a série que a gente tem no Portal Fala Litoral, porque são locais assim incríveis, né, que eles vivenciaram. Se você nunca foi e tem vontade, faça essa caminhada com eles na série. Acompanhe, não terminou ainda, ela tem mais alguns capítulos que nós vamos colocar no ar, mas faça essa caminhada, porque você vai se fascinando para quem tem esse espírito de aventura, né? E, claro, o lado espiritual é o lado religioso de fazer um caminho, né, que traz uma recordação e tem uma espiritualidade muito grande nesse percurso. Então, se você tem vontade, as oportunidades e as imagens que os dois fizeram nos proporcionam estar lá, como eu falei para vocês. Eu me senti naquele local. De todas as passagens, era como se eu tivesse me transportado para lá, principalmente nesse rio. Não sei explicar por quê. Quando eu vi os rios são imagem, muito bonitos. Esse corguinho com essa... Os rios são muito Até bonitos. Depois eu quero mostrar a imagem para vocês. Eu já sei, aquela cidade, Sarria. Eu acho que o rio passava no meio da cidade e a gente viu truta. Era bem transparente, um lugar Sarria, muito bonito. o rio passa no centro da cidade. Eu acho que o senhor muito limpo. Isso. Muito limpo. Muito limpo. Todos os rios são muito limpos. Mas aquele era assim, muito limpo. Aí vocês atravessam e entram numa cidade, um dia bonito, e a cidade não tinha nenhum movimento naquele horário. E não era um horário, era tipo horário do meio-dia, o pessoal estava almoçando, coisa parecida. Sim. Foi um local que me chamou a atenção. Eu não lembro o nome da cidade ali, mas eu lembro desse canal. Mas eu acho que foi Sarria. Agora, outra coisa interessante, Joaquim, muito interessante. Digamos, nós saímos de Astorga, né? E passamos diante de uma construção, de um prédio, um edifício, e na frente tinha uma frase escrita, né? Nos hagam invisível. Esse parou, porque o que é que acontece? Eu fui responsável pela partida do meu pai e minha mãe, junto com a minha irmã, meus irmãos, mas era o responsável. E o Arnone foi o responsável pela partida do sogro, da sogra, pai e mãe, né, que cuidou da velhice dos dois. Né? Sim. E quando nós líamos conjuntamente, nós entramos em choque ali. Imagina. Não nos façam invisíveis. Era uma casa dele. Não, eu até hoje, né, não nos façam invisíveis. Interessante. E para nós, aquilo aí, o Arnone chora. A mensagem foi bonita. Muito forte. Porque, assim, muito forte. As pessoas mais jovens, elas têm uma tendência de repente, deixar um pouco de lado as pessoas mais velhas. Né? E, na verdade, aquela frase na frente daquela... Era uma casa de repouso, né? Repouso. Aquilo ali chamou muita atenção. Imagino. Né? Casa idosos. Porque é isso aí, né? Você tem que prestar atenção naqueles que são mais frágeis. Então tem muitas lembranças. Tem muita coisa, muita coisa. Agora, eu queria pular aí para uma parte assim mais próxima. Vocês fizeram o trajeto e aí vocês resolveram fazer mais uma parte. Mais um pouquinho. Pois é. Que loucura foi essa? Explica aí. O trajeto terminava onde e vocês foram até uma cruz, não é isso? Se eu não me engano, não? Não. Nós foram aonde? Finisterra. Fim do mundo. Foram até o fim do mundo. Finisterra. Então, mas o final seria... Santiago. Você chegar em Santiago. O objetivo era Santiago. Em 36 dias, chegaram... Não, nós chegamos em Santiago com 32 dias. 32 dias. Com 32 estávamos em Santiago. Bem, de boa. Na frente da catedral, o Santuário de Santiago. As dores nas costas já tinha passado, estava sem calo. Perdeu uns 3 tênis no meio do caminho. Par de tênis. Mas... E 2 unhas, né? Eu perdi. O Arnone perdeu a unha, eu perdi a unha também. Não se perde nada. No fim se ganha. Né? Ficou dentro do tênis, guardado. Agora, com 32 chegamos em Santiago. Aí, sempre o planejamento do Arnone era chegar a Finisterre.
Finisterra. Fim da terra. Eu vou dizer por quê, né? Tá. Porque, assim, ó, Finisterra quer dizer o fim do mundo, né? Uhum. E por muitos e muitos séculos, a humanidade acreditou que aquela ponta da Espanha, aquele cabo, era a parte mais a oeste, Longínqua da terra. a oeste da Terra, onde terminava Acabava o mundo. E ali, então, se deu o nome de Finisterra. Tanto é que quando os navios partiam, as pessoas, as viúvas, né, que chamavam as viúvas, as mulheres ficavam chorando porque achavam que eles iam cair no precipício. A ideia da Terra Então plana. se né? acreditou, Isso, a cair ideia do da prato. Terra, Terra a plana, terra é. plana. E aí eu tinha uma curiosidade. E aí eu disse para o Rossi, se der, se nós estiver inteiro, Sim. nós vamos lá. E aí estávamos inteiros, então vamos, né? E chegamos lá e é muito bonito, acho que valeu a pena. Mas no primeiro, agora eu lembrei, Lá, no primeiro dia, sabe quantos quilômetros nós fizemos novamente? Ah. 45. Para ir para Finisterra. No primeiro dia Isso. para ir para o fim do mundo. Isso, pro fim do mundo. Novamente, novamente. 45 quilômetros. Quer dizer, terminaram a caminhada e mais E 45. Finisterra Não, sei. vale a Sim, pena o também. primeiro foi 45. Finisterra vale a pena também conhecer. Olha, Porque é muito bonito. E realmente é uma sensação que parece, não sei se a gente fica influenciado, Sim, pode. mas na verdade ele é um cabo muito grande, tem um precipício, assim, né? E a gente tem a sensação que parece que vai acabar mesmo. Que vai acabar ali mesmo. Porque quando tu loucura. olha para o mar, tu vê parece uma borda de um prato. Longe, assim. Exatamente. As fotos O tu vê horizonte pra- parece uma borda. né? Isso. Tem uma borda. Aham. É uma borda. Aí acaba. Aí é onde os navios iam cair. Sim, né? na cabeça. Literalmente, depois da linha do Desapareceu. horizonte, ele desaparece. Porque Foi aí embora, é, caiu no foi. fim do mundo. Mas Aí é os uma, vivos mas é uma choravam. cidade muito bonita, na beira do mar, né? Aham. E vale a pena conhecer. Oh, legal. Vale a pena. Eu não sei, estamos perto de uma hora aí já, Olivelto? Podemos ainda mais Mais falar um mais? pouquinho. Tá bom então, o papo tá bom. Sim, mas Já eu- passou de uma hora? Olha Mas só. eu vou te então, Tem mas mais eu de uma hora. Tenho que te contar do Conta, azeite. conta, do conta, azeite. conta aí. Do Chegamos azeite. Saideira, ao vamos lá. azeite. Aí o Arnone vai completar. Eu gosto de comer pão com azeite. Sim. Azeite de oliva. É bom. Eu gosto, né? E eu fui arriscar pedir azeite para comer com pão no restaurante. Ai, No meio do caminho. Agora conta, né? Porque nem vou contar isso aí. ai. Não, nós temos duas histórias de azeite. Então, conta. Duas. Conta as duas. Uma foi o seguinte, a primeira que nós chegamos no restaurante, ele me ensinou a comer Pão com azeite. pão com azeite, que eu Ah. gostei e incorporei na minha Sim. dieta pão com azeite, assim, né? Que acho que é bacana, azeite de oliva, né? Sim. E aí, chegamos num restaurante e esse aqui pediu pão com azeite. Aí o espanhol era um senhor já de uns 70 e poucos anos ou mais, né? 60, 70. Cara assim de brabo, né? Assim, não, que azeite? Aqui não tem azeite. Na Espanha, veja só, que é a terra do azeite. Aqui não tem azeite. E ele foi para trás do balcão. Ah, Tinha uns senhores conhecidos dele. Ele disse assim: olha só, esses aí querem comer pão com azeite. Pão com azeite, o que eles estão pensando? Agora tem outra história do azeite, essa é dele. Essa é uma história. Daí eu disse para ele, vamos se conformar, porque senão nós não vamos almoçar. Sim. Aí ficamos sem pão com azeite. Aí chegamos lá em Finisterra, né? Final, nós já estávamos treinados, né? Já sabíamos Sim. como que funcionava o O negócio. Arnone estava por aqui. Aí fomos lá, nós fomos comer uma paella. É a paella. Do paella. E aí estávamos esperando a paella e ele perguntou se nós queríamos um tira-gosto. Daí queria dizer, olha, nós queremos um pão com azeite. Aí o garçom olhou para nós e disse assim, pão com azeite? Não, aqui não, a gente não come pão com azeite. Digo, não, mas né, a gente gosta, tem bastante azeite bom aqui, o senhor pode... A gente estava querendo pão com azeite. Eles, não, mas não é costume. Daí eu disse para ele, escuta aqui, meu filho, tem ou não tem azeite? Aí eles têm, então traz. Então traz. Se te vira, traz o pão e traz o azeite. Isso aí é problema nosso aqui. Aí pra nós frente. aprendemos, né? Isso é muito interessante. Aí damos muita Talvez risada. o pão com azeite. Ele não estava entendendo que era traz o azeite, traz o pão e deixa que eu me viro, pô. Exatamente. Olha, São histórias. eu imagino a quantidade de situações. E ele que você viveu. comprando lembrancinha Ah, numa oficina Ah, sim. em Santiago. Ele queria uma medalha que tivesse um furinho para pendurar no pescoço. Ah. Tá? E achei uma Eu medalha. não vou te contar o resto, porque isso eu deixo para ele. Encontrei uma medalha muito bacana, muito bonita. sim. Mas ela estava num cofrezinho, assim, tipo um cofrezinho de vidro, e
E eles assim, de muito delicados, eles não são assim tão delicados, os espanhóis, né? Aí eu perguntei, ela era uma senhora já com uma certa idade, pedi para ela tirar do cofrezinho ali a medalha, que eu queria ver a medalha, né? Queria comprar. E ela pegou a chave, né? Assim, foi lá, tirou, me mostrou, daí eu peguei na mão, olhei, digo, não, realmente é bonita, mas na verdade eu queria um furinho aqui para poder pendurar. Ah, se você quer um furinho, vá no ferreiro, não é aqui. Qualquer semelhança com nossos irmãos é mera coincidência, né? Procure uma ferraria. Acho que a gente não precisa ir muito longe para ver isso, não. É só atravessar uma fronteira virada para o lado do sul. Procure uma ferraria e faça o fundo. Ferraria. Que história. Olha, eu estou muito contente, espero que a gente possa esticar essa conversa aí por outras oportunidades. Eu sei muitas histórias, quem sabe transformar essas histórias em contos de verdade, para que a gente possa estar levando a mais pessoas essa experiência de vocês. Tenho certeza que quem não acompanhou, que se tiver a oportunidade de acompanhar a série Caminhos de Compostela, né? Que é essa série no portal, com os dois, nessa viagem que eles fizeram, vocês vão ver muitas situações que foram contadas aqui, outras não, que foram de bastidores, evidentemente. E aí você aproveita a ver esse programa e vai lá conferir. Mas muitas imagens bonitas e experiências que eu tenho certeza que ficou na vida deles marcada por muitos anos e até o dia que, quem sabe, eles possam voltar lá. Eu queria, para finalizar, que cada um contasse assim, individualmente, a sensação que fica depois de fazer um percurso tão grande, de 1.000 quilômetros, não é para qualquer um, né, com situações das mais diversas possíveis, e conseguindo trabalhar experiências positivas e negativas dentro desse contexto. Qual é a lição que cada um tirou disso e o que vocês podem passar para quem está nos acompanhando? Para a gente fechar. Bem, eu penso o seguinte, né, que isso é uma história para a vida inteira, né? Uhum. Tenho certeza que eu nunca mais vou me esquecer, porque realmente a gente contou aqui, eu acho que não foi nem 5% do que a gente viu lá. Mas, assim, o que eu acho que fica é o seguinte, é um caminho digamos, de um fundamento religioso, né? Um caminho que desperta muitas emoções em você, porque você vê na frente de você uma história, né? Que se passou, né? E que é muito rica, né? Em experiências, né? E eu tenho até hoje a sensação que daqui a uns anos sou eu que vou estar numa situação de história, né? Entendo. E aí a gente tem que deixar alguma coisa, né? E essa é uma história que a gente vai deixar. Vai deixar para nossa família, que a gente hoje ainda estamos na fase de contar as coisas. Sim. Que a gente não conseguiu contar tudo. Então, eu acho que fica. Então, e além disso, assim, eu acho que o principal, né? As pessoas às vezes perguntam, que nem quando eu falei aqui no início, e aí, né? O que aconteceu, né? O que você se transformou, porque existem muitos livros que falam de transformações e tal. E eu acho que realmente é uma certa transformação de você ficar um pouco menos ansioso, né, para o dia seguinte. Eu acho que essa é uma boa transformação. E também, assim, de fortalecimento assim, do teu espírito, né, de você acreditar de que vai conseguir um dia depois do outro, fortalecer uma amizade como a gente fortaleceu, eu e o Rossi. Eu acho que isso é que realmente ficou. Imagino. Então, para mim, assim, esse fortalecimento do espírito e essa história que ficou, eu acho que é muito importante. Legal. E para ti, Rossi? Olha, Joaquim, a gente se concentra, né? Se concentra nessa história. Uhum. Quando nós fomos para o caminho, muitas pessoas, amigos, família, rezaram para que nós fizéssemos um excelente caminho. Certo? Agora, e o que para mim fica no meu espírito, na minha alma, é ter trilhado, digamos assim, o deserto onde um dos apóstolos de Cristo passou, Tiago, né? Na vida pública de Cristo, ele disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a
toda criatura. E ele saiu para a Espanha. Tiago, num tempo depois, saiu para a Espanha. E ficou muitos anos na Espanha trabalhando. Esse não é o único caminho de Santiago. São vários os caminhos que ele fez. Então, desse caminho eu fico a espiritualidade da passagem por este deserto, a amizade que a gente criou e as pessoas que nos auxiliaram, né? E poder estar aqui hoje relembrando e passando para pessoas, digamos assim, eu nunca vou dizer para alguém não faça o caminho, eu sempre vou dizer faça o caminho, que nós vamos ficar em oração para que tu faça um excelente caminho, é uma peregrinação, né? Onde esse santo maravilhoso pisou, passaram por esse caminho. É muito bom. Até eu aproveito essa oportunidade para agradecer essas pessoas que rezaram por nós, né, para que nós completássemos, né, esse caminho. Essa é a grande mensagem para mim. Que bom. Agradeço a vocês por dispor desse tempo, da gente fazer esse programa. Tenho certeza que ele vai ficar aí por muito tempo para quem queira acompanhar. Mas eu quero finalizar puxando uma observação que foi feita dentro desse contexto aqui todo, quando vocês falaram de muitas subidas e descidas. E que o Dr. Rando fez uma observação e que isso não me saiu da cabeça durante toda a nossa conversa aqui. E para finalizar, que quando você escolher, a vida ela sempre vai te dar a opção de subida. Quem escolhe é você. É isso mesmo. Essa é a mensagem. Né? Essa é a mensagem. A vida sempre vai te dar essa opção. E você é que escolhe. Então, se você escolher o caminho, a subida, dificilmente você vai errar o caminho. Exatamente. Sempre subir. Sempre subir. Essa é a mensagem que eu acho que fica dentro desse contexto todo aqui e dessa alegria que a gente viveu aqui batendo esse papo, já que ele vai me xingar ali que eu bati no microfone, batendo esse papo, eu acho que a vida é isso, né? É a gente escolher o caminho certo e sempre olhando para o alto. É isso. E que Deus nos abençoe. Porque a salvação vem de lá. Um abraço a todos, obrigado a vocês dois. Obrigado a você de casa que nos acompanhou, você que acompanha o Portal Fala Litoral. Olha, todos os programas do Caminho de Compostela estão na nossa página do Portal Fala Litoral. Você acessa o nosso site, portalfalitoral.com.br, vai em programas Caminho de Compostela. Você tem toda a série, desde o primeiro capítulo até o capítulo atual. A série não acabou. São 36 dias, tem alguns dias em que você vai... alguns capítulos que são mais de um dia, mas até o final da série, até essa chegada no fim do mundo, né, vocês vão ter oportunidade de acompanhar nessa série. E esse programa vai estar na página também do Sem Restrições, você pode acompanhar o programa por lá, ok? Grande abraço a todos, fique com Deus e até um próximo Sem Restrições. Obrigado, valeu, tchau, tchau.